Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Cassiano e hoje a gente vai resolver mais um desafio do LeetCode. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelos 100 inscritos, passamos essa marca ontem, né? Agradecer principalmente a galera que veio do Mikael aí, agradecer ao Mikael também pelo espaço lá no canal dele, né? E, bom, é isso, espero que vocês curtam o conteúdo que está por vir aí, tá bom? Vamos que vamos. Então, esse desafio aqui é o Validate Binary Search Tree. Vamos lá explicar ele? Ele é um desafio de nível médio e ele é o seguinte. Dado a raiz de uma árvore binária, determine se essa é uma árvore binária de busca válida. Tá? O que é uma árvore binária de busca válida? Os nós à esquerda precisam ser menor do que o pai, os nós à direita precisam ser maiores do que o pai e os nós à esquerda e à direita precisam ser árvores válidas. Basicamente é isso. E para ficar claro para vocês, isso aqui é uma árvore binária de busca válida. Por exemplo, a gente tem o 5 aqui, a gente tem o 1. Então, o 1 é menor do que o 5, ele tem que estar à esquerda. Perceba que todos os números à direita do 5 são maiores do que o 5, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, o 8. Então, significa que todos os números à direita do 8 precisam ser maiores do que o 8 também. Então, tem o 9, que é maior do que o 8. E todos os números à esquerda do 8 precisam ser menores do que o 8. E a gente tem aqui o 7, tá bom? Isso é uma árvore binária de busca válida. Ela se tornaria inválida se, por exemplo, no lugar do 7 estivesse um 3 aqui. Porque mesmo que o 3 seja menor do que o 8, ele precisa ser maior do que o 5, né? Então, esse 3 deveria estar aqui do lado da esquerda, tá bom? Então, isso tornaria a árvore de busca inválida. Essa é uma questão perguntada pela Amazon, pela Bloomberg, Facebook e Microsoft. E vamos lá fazer a implementação não, né? Vamos mostrar o algoritmo da árvore inválida, né? Como é que a gente vai validar isso. Basicamente, a gente vai fazer algumas chamadas recursivas e a gente vai precisar de duas variáveis adicionais, tá bom? Aqui na esquerda, em azul, na direita, em azul, é o stack, tá? Das nossas chamadas. Aqui, a gente tem dois parâmetros, tá? Na verdade, essa função recebe três parâmetros. O primeiro é a raiz, né? É o nó, então que tá aqui. E a gente recebe o valor mínimo, que a gente vai iniciar com menos infinito, e o valor máximo, que a gente vai iniciar com infinito. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente chegar no nó, a primeira coisa que a gente vai verificar é se o valor que está dentro do nosso nó, ele está entre o valor mínimo e o valor máximo, ok? Então, nesse caso, é menos infinito e infinito. Então, 5 está entre infinito? Está, né? Então, ele está válido. Agora, uma vez que ele está válido, a gente precisa validar as subárvores à esquerda e as subárvores à direita dele. Então, a gente vai para a direita dele, tá bom? E aí, a gente vai passar aqui, né? O número 1 é o nó que está agora, número 1. Só que aí, sempre que a gente for para a esquerda, a gente vai ajustar o valor máximo. Porque, olha só, você lembra que todo mundo à esquerda precisa ser menor do que o valor pi, né? Então, significa que todos os valores que estão aqui à esquerda precisam ser menores do que 5, né? Então, olha só, a gente passa aqui o 5 como max value e a gente faz a pergunta. O 1, ele está entre menos infinito, né? E 5, ele está, né? Então, beleza, não tem mais nada aqui. Ok? Dentro do 1, a gente verificaria os nós nulo. Nó nulo é um caso base, a gente volta para o 5. Então, olha só. O 5, ele é um nó válido. Os nós à esquerda do 5 são nós válidos também. Agora, a gente precisa ver os nós à direita. A gente vai para o 8. Sempre que a gente for para a direita, a gente vai atualizar o valor mínimo. Por quê? Porque todos os nós à direita precisam ser maiores. Então, o que eu pergunto aqui agora é, o 8 está entre 5 e infinito? Ele está entre 5 e infinito. Então, ele é um nó válido. Agora, a gente vai para a esquerda dele. Agora, a gente chega no número 3. Como a gente foi para a esquerda, nós vamos atualizar o valor máximo, certo? Então, esse número daqui, ele precisaria estar entre 5 e 8. Só que ele não está, né? O 3 não está entre 5 e 8. Ele é menor do que o valor mínimo. E isso torna a nossa árvore inválida. Então, vai retornar falso e a gente vai voltar agora desempilhando as chamadas. E a subárvore da direita é inválida. Sendo assim, a árvore inteira é inválida, certo? O que acontece no caso de uma árvore válida, né? Eu já cheguei aqui no final, tá? Só que aqui eu coloquei o número 7, tá bom?
Aqui a gente já validou a subárvore da esquerda, já verificamos o 8, estamos aqui no 7. E aí a gente tem aqui, ó, 7, ele está entre 5 e 8, ele está entre 5 e 8. Então, beleza. Então, essa subárvore aqui está ok, porque os nós nulo a gente não vai verificar, né? Se não tiver filho. Voltamos para o 8 e vamos para a direita. Então, olha só, o valor mínimo agora ele é atualizado, né? Para 8. Todo mundo que estiver aqui abaixo do 8 precisa ser... A direita do 8, né? Precisa ser maior do que o 8, né? Então, a gente faz a pergunta. O 9, ele está entre 8 e infinito? Bom, ele está entre 8 e infinito. Então, retorna true. Aqui vai retornar true. Aqui vai retornar true. E a gente tem a nossa árvore validada, tá bom? Esse é um algoritmo de complexidade de tempo linear. Por que linear? Porque a gente vai verificar todos os nós da nossa árvore. Então, a gente vai executar operações tão quanto o tamanho da nossa árvore. E complexidade de espaço linear, porque também a gente vai alocar memória. A quantidade de memória que nós vamos alocar vai depender do tamanho da nossa árvore. Vamos codar? Dessa vez eu resolvi fazer em Python, tá? Espero que vocês gostem da ideia de fazer em Python. Eu já deixei aqui, eu precisei deixar algum código pronto, tá? Então isso aqui é uma definição de um nó, tá bom? Ele tem um valor, o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, tá bom? Eu também aqui embaixo, eu só inicializei a árvore, tá? Vou deixar aqui bem para baixo, isso aqui não nos diz respeito, isso aqui é só, eu estou criando aquela árvore que a gente viu no exercício, tá bom? E o que importa pra gente é aqui mesmo, tá? É o isValid BST, que é o que a gente vai codar agora, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui, como eu falei, né? A gente vai receber o root, que é a própria árvore, né? Só que a gente vai criar dois valores adicionais aqui. Primeiro é o min value, tá? E aí, como é que a gente no Python diz que um valor ele é menos infinito, né? Você pode chamar float e você passa uma string aqui, ó, menos inf. Isso é menos infinito. E a gente vai fazer o max value. E aí a gente diz que o padrão default dele é um float inf. E aí isso aqui é o infinito, né? É como se fosse o menos infinito, né? E o mais infinito. Primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte. Se o nosso nó for nulo, tá bom? Então, if root equals none, a gente vai retornar true, tá bom? Porque é um caso base, né? Lembra lá, vou voltar aqui, ó. Se a gente chegar aqui no 7 e o 7 for para a esquerda, não tem nada, né? Então, essa subárvore está tranquila. Ok? Esse nó está tranquilo. Depois disso, a gente vai fazer a nossa verificação, que é justamente isso aqui. Se o root value for menor do que o min value ou o root value for maior do que o max value, ou seja, se ele estiver fora do range, a gente vai retornar false, tá bom? E agora, a gente precisa validar as subárvores, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui é como se fosse o ternário, né, do Python. Então, a gente retorna true se as duas subárvores, a da esquerda e a da direita, retornarem positivo. Então, isso aqui, olha. Retorne... Não é exatamente isso aqui, não. Deixa eu escrever, às vezes, o copilot, né? Então, retorna true se, tá bom? Self is valid BST. E aqui eu acho que agora tá beleza. Então, olha só. Ele retorna true se a subárvore da esquerda estiver válida e a subárvore da direita estiver válida. Perceba que quando a gente vai para a esquerda, a gente aumenta o valor do max value, porque todos os nós à esquerda precisam ser menor do que esse valor. E quando a gente for para a direita, a gente atualiza o min value. A gente atualiza o min value porque todos os nós à direita precisam ser maior do que esse valor. Tá bom? É só isso o código. É bem simples, né? Às vezes quando a gente trabalha com recursão, a gente acaba gerando alguns códigos bem pequenos, né? Espero que vocês tenham conseguido entender a ideia do código. Eu vou rodar aqui o código. Tá vendo? Ele vai retornar true. Se eu, por exemplo, pegar aqui aqueles 3, né? Aqueles 7, né? E trocar aqui por um 3, por exemplo, ele vai retornar false, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido deixar claro para você. Se você gostou, poder deixar um like aí, eu agradeço. Vou deixar 2 vídeos aí aqui no card, se você quiser
quiser continuar estudando, tá bom? Então, se não tiver inscrito, puder se inscrever, eu agradeço, puder deixar o like, todas aquelas coisas que todo mundo pede pra vocês. Então, tá bom? É isso, obrigado, valeu, falou!